Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse é o grupo de estudo das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Quem está assistindo pela primeira vez também a nossa gravação, que fica lá no YouTube, todos os estudos anteriores estão lá em sequência. Então, quem quiser pegar desde o início para poder acompanhar, pode pegar lá, que está tudo gravadinho lá, tá? E quem quiser participar aqui do nosso estudo, que acontece toda terça-feira às 19 horas, entra no nosso Instagram, lá na bio, tem um link de inscrição, colocou o número lá ou o nome, a gente adiciona no nosso grupo do WhatsApp e aí consegue participar aqui ao vivo na hora que a gente grava, tá? Então vamos lá para o nosso estudo. Bom, semana passada a gente parou nesse slide aqui, né? Não posso falar nessa página, porque eu divido a página, né? Eu vou dividindo a página no slide, mas a gente parou nesse trecho aqui do livro. E o que tinha acontecido até aqui? Então, a gente vai fazer uma breve revisãozinha. Estevão está no Sinédrio, né? Saulo está lá interrogando ele no Sinédrio. Ele, com aquela paz, né, de quem está em comunhão com Deus, naquela paz, naquela serenidade, quanto mais sereno ele ficava, quanto mais firme ele respondia, mais Saulo se irritava com ele. E os fariseus que estavam ali com ele também se irritavam mais ainda. Então, nesse trecho aqui, ele já tinha sido condenado de blasfêmia e de calúnia, né? E ele falou, quando Saulo falou isso para ele, ele falou: Isso não me atemoriza, não tenho medo das suas condenações. Pode lavrar a sentença que quiser, porque eu estou aqui defendendo Cristo. E aí a gente falou, né? A gente trouxe. Semana passada, a gente praticamente metade do estudo, eu trouxe aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente comentou aqui sobre essa fé robusta, né, que sustenta esse discípulo. A gente comentou bastante sobre isso. E aí, Saulo passa então a acusação de feiticeiro. Era a última acusação que Estevão estava sofrendo ali. Estevão pergunta por qual motivo. Por qual motivo vocês estão me acusando de feiticeiro? E aí o próprio Saulo fala assim: eu mesmo vi você curando uma moça na minha frente. E Estevão diz que não foi ele que curou, né? Que quem curou foi o Cristo, o nome dele. Saulo fala: se você acha que você vai ser eximir da sua culpa, colocando a culpa nesse Cristo, você está enganado. Longe de se perturbar, e agora sim eu começo a nossa leitura. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Eu brinco, né, que eu e o André, a gente desde o início do livro, a gente vem falando, eu acho que ele estava inspirado pelo Cristo, eu acho que ele estava inspirado. E aqui a gente confirma através de Emmanuel que sim, né, Estevão estava inspirado. E, contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? Ou seja, o próprio Moisés, que nós defendemos na nossa lei, que vocês defendem também, ele próprio não era cheio de prodígios? Não está claro para vocês que ele, sendo homem, assim como nós, ele não poderia fazer isso tudo sozinho, que ele também estava com Deus? E que porque ele estava com Deus e fazia isso tudo, por que o Cristo não poderia também estar? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos. E, todavia, no cumprimento de nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia.
nós comentamos, né, na semana passada, que tudo que há da melhor construção no nosso planeta até hoje, em qualquer matéria que a gente pode pensar, em ciências, em legislação civil, qualquer uma, a melhor, aquela que produziu algum progresso ou algum benefício para a humanidade, não é obra do homem. Triste do homem que quer esse título para ele, porque não é. Sempre é obra de Deus. Não vamos colocar aqui por menos as grandes inteligências, né, daqueles que se dedicam, que estudam, né? Mas sempre, sempre, em qualquer progresso, eu não tenho medo de falar isso. Tudo que é para o progresso da humanidade, para a melhora das condições de vida no nosso planetinha, saúde, ciência, tudo vem da inspiração divina. E a gente tem uma coisa curiosa que eu gosto de falar. A gente que é envolvido com casa espírita, né, que trabalha, que faz vários trabalhos, eu não sei vocês, mas eu gosto de contar. Várias vezes, várias, não foi uma, não foram duas. Eu senti verdadeiramente o auxílio, da espiritualidade quando a gente se coloca para trabalhar. Eu gosto de contar uma história aqui, e eu estou falando isso por conta dessa inspiração aqui, né? Que ele diz que nada é de nós, tudo é de Deus. Eu gosto de contar uma história que foi uma história que me marcou muito na minha vida no trabalho da Casa Espírita, que chega o final do ano, a gente faz aquelas arrecadações, né? Cesta básica para distribuir, apadrinhamento de criança, né? E aí teve um ano que eu auxiliei a pessoa da casa que ficava responsável por arrecadar o dinheiro e fazer a compra das cestas básicas, enfim, me coloquei à disposição. Faltava uma semana para encerrar a nossa semana de arrecadação, porque na semana seguinte já ia ser a semana que a gente ia distribuir as cestas. E faltava exatamente R$ 500 na conta que a gente tinha feito das famílias cadastradas, faltava R$ 500 para a gente concluir a compra, né? E não tinha. Aí eu virei pro responsável na época, né? E falei assim, Roberto, o nome dele. Falei, Roberto, falta R$ 500, não tem. E ele virou para mim e falou assim, fica tranquila, a experiência é minha. Até o final do dia, a conta vai fechar. Gente, eu saí da sala que a gente estava, desci a escada. Quando eu cheguei no piso de baixo, veio um outro companheiro. Elaine, estava te procurando. Você que está arrecadando o valor da... Sou eu, sim. Estou com esse cheque aqui para te entregar. Gente, quando eu abri o cheque, adivinha o valor que estava no cheque? Eu me arrepio só de lembrar. Essa foi uma das vezes. Então, duas coisas me impressionaram nessa passagem minha. Uma, a certeza daquele que já estava acostumado com esse trabalho e sabia que a conta no final, por mais que parecesse que não ia fechar, ia fechar. E duas, que de fato fechou. Então, assim, é uma experiência singela, mas para comprovar que quando a gente se coloca no trabalho, essa foi a primeira vez que isso aconteceu, mas depois, no decorrer dos anos que eu mantive ali no trabalho, outras tantas situações aconteceram, né? Da pessoa vir pedir cesta básica e não ter nada. Aí depois você vira, a outra vem, vem trazer essas cestas aqui. Então é isso. Quando a gente se coloca no trabalho, quando a gente se coloca junto com o trabalho com Cristo, não tenham dúvidas de que a espiritualidade vai nos amparar e vai estar ao nosso lado. O contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente se afasta, quando a gente não tem coragem ou quando a gente não se dedica, a espiritualidade faz o quê? Ela vai buscar, né? Porque a espiritualidade não tem tempo a perder. Vai buscar aqueles que estão, né, mais dispostos e estão mais com a mão no trabalho para amparar e para auxiliar. Fala, Pri. Então, você relatou essa questão da cesta básica, eu trabalho com isso a cada 15 dias numa ONG. Para quem não sabe, eu trabalho numa ONG que atende crianças, e a gente atende também as famílias das crianças e as comunidades do entorno que atende as crianças, né? E assim,
é engraçado que toda vez que eu ligo para as pessoas para poder informar a data e o horário, né, de entrega de cesta básica, teve um episódio que me marcou muito, que teve uma senhora que quando eu liguei, eu até me emocionei depois que eu desliguei a ligação, que ela falou assim: Nossa, Priscila, como é que você adivinhou, minha filha, que acabou tudo dentro da minha casa ontem? Que aí eu marquei para entregar a cesta básica dela no dia seguinte, né? Aí ela, minha filha, foi Deus que te mandou. Foi Deus que mandou você ligar para mim. Porque eu não tô com nada dentro de casa. Até o óleo, minha filha, acabou. Muito obrigada. E olha, ela agradecia de uma tal maneira. Eu falei, que nada, senhora. Não agradeça a mim, não. Agradeça a Deus. A gente aqui só é um canal, enfim. Mas assim, ela, você adivinhou, Deus te mandou, sabe? Parecia que você estava adivinhando. Então, assim, são coisas que marcam realmente a gente e que ali eu acho que Deus usa, né? Jesus usa a gente ali como um canal realmente para estar podendo atender essas pessoas, sabe? Que precisam de auxílio, enfim. Com Mas é certeza, isso. Fê, não tenha dúvidas disso, não tenha dúvida. Todo aquele que se coloca no trabalho em prol do próximo é amparado de alguma forma, com certeza, pela espiritualidade e pelos emissários, né, do nosso Cristo. Muito bom, né? Vamos lá, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou a gente pode prosseguir? Então vamos prosseguir a nossa leitura. Bom, analisando a resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos irretorquíveis, o doutor de Tarso quase rilhou os dentes. Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e a admiração de muitos. O que começou a acontecer aqui? Ali na assembleia estavam presentes, né, as maiores inteligências do Sinédrio, né? Então, eles estavam percebendo que aquele homem que chegou ali, ao olhar deles, né, uma pessoa insignificante, até esquisita, quando abriu a boca, começou a falar da forma que falava, né, com tanto conceito, com tanta firmeza e com tanto brilhantismo no raciocínio. E aquilo começou a colocar Saulo, que era o grande expoente, né, dos doutores da lei ali, da época, começou a colocar Saulo numa situação difícil, porque Saulo começou a ficar sem resposta de tão inteligente que eram as colocações de Estevão. E eles começaram a perceber, né, isso, e começaram a meio que se dividir ali. Aqueles que só queriam a todo custo estar do lado de Saulo, porque ele representava o poder, né, um promissor doutor da lei, aqueles que a todo custo estariam ali do lado dele, aqueles que estavam ali não tinham envolvimento com o que estava acontecendo, mas que estavam percebendo o que estava acontecendo, e aqueles outros que a gente gosta de falar, né? Eu e o André, a gente gosta de falar, que não eram todos, né? Isso representa a nossa sociedade de agora. Não são todos que estão envolvidos, apesar de estarem ali naquele meio, não são todos que estão envolvidos com interesse, com poder, né? A gente vai ver, por exemplo, Gamaliel, que era também, né, um grande professor ali, mas ele não se rendeu a esses. Tem alguém caindo e entrando. Ele não se rendeu a esses interesses, porque esse não era o pensamento dele. Ele também já era um pouco diferenciado na sua elevação espiritual, no seu entendimento. Então, Saulo começou a perceber que essa colocação de Estevão, que estava deixando ele ali desconcertado, estava sendo percebido. Chegava a desconcentrar, desconcertar-se intimamente. Como recuperar a calma, dado o temperamento impulsivo que o levava aos extremos emotivos. Examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida,
considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nestes termos. O sumo sacerdote, quem não acompanhou, quem não fez o nosso estudo complementar, eu e o André nós fizemos aqui, a gente falou sobre o Sinédrio, falamos sobre o sumo sacerdote, ele era aquele que dirigia o Sinédrio e dirigia também as atividades do templo, né? Então ele era o responsável maior ali, tanto pelo Sinédrio como pelo templo. Então ele se dirigiu ao sumo sacerdote porque Saulo ali funcionava como juiz da vez, né? Como funciona nos nossos tribunais, né? Cada vara tem o juiz que faz os seus julgamentos lá. Então ele ali funcionava como um juiz, mas o sumo sacerdote é que dirigia, que presidia a sessão. O acusado confirma por sua palavra a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar de público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, ele era um israelita, né? Ele tem direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Proponho, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Engraçado que, no correr, ele queria responder a Estevão na mesma altura, só que ele não conseguiu, né? Então, como a gente fala aqui no popular, mastigou um mingau ali e passou para o sumo sacerdote e falou assim: ó, pronto, ele já se acusou de tudo e agora dá o direito a ele a falar e vamos encerrar. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolharam-se, quase com espanto, como a prebelar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei. Eles perceberam que Saulo ficou sem palavras diante da colocação de Estevão. E olha que Estevão ainda vai fazer uma colocação maior ainda, hein? Essa nem foi a maior colocação que ele fez. Cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre qualquer adversário. Aliás, foi isso que deu o crescimento, né, a exposição que Saulo conseguiu na vida dele, né? Essa grande capacidade de pensamento, de retórica, de conhecimento da lei, fixando-lhe o rosto rubro de cólera, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. Aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido pelo seu nascimento. Levantando-se nobremente, contemplou os rostos ansiosos que o buscavam de todos os lados. O que ele vai falar agora, né? Adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais, tal a sua expressão de hostilidade, mas notou igualmente que alguns israelitas o encaravam com simpatia e compreensão. Eu não tenho dúvidas que nessa hora foi justamente Gamaliel que cruzou o olhar dele. A gente vai ver isso mais lá na frente. Valendo-se desse auxílio, ou seja, percebendo que ele já não era totalmente isolado ali naquela multidão, pelo olhar. O André colocou aqui no chat, nessa época havia dois, Anás e Caifás. A passagem da. Sumo sacerdote, né, André, que você está falando? Fala aí, amigo. Isso. Tá tão quietinho, pode É, falar. a verdade, o sumo sacerdote era Anás, né? Mas é Isso. como Roma começou a interferir muito, porque tinha interesse lá no Sinédrio, no templo, eles tiraram Anás e colocaram é, seu genro, que era Caifás, né? Mas como não existe esse sumo sacerdote, então a gente vai ver que no Evangelho os dois são considerados como sumo sacerdote. A gente não sabia exatamente qual dos dois estava no Sinédrio. Provavelmente era Caifás, né? Porque era o em exercício, né? Só exemplo. Você Sim, estava falando agora há bom. pouco do sacerdote. Boa colocação, amiguinho. Provavelmente. Porque depois na crucificação do Cristo era ele, né? É, foi os dois. Jesus primeiro foi para a Provavelmente ele casa de foi servir. Anás
depois da prisão, Jesus vai para casa de Anás, depois vai para casa de Caifás, vai para os dois. A sociedade. Então, Caifás era o que estava atuante, mas Anás era tão respeitado, né, que foi levado a ele primeiro, para depois ser levado a Caifás. Não é isso? O que dizem é que, no fundo, quem mandava era Anás. Ele colocou seu genro só para influenciar, né? Mas no Uhum, final falam que quem comandava era só uma marionete do Anás, né? É o que dizem. muito bom. Valendo-se desse auxílio, sentiu consolidar-lhe o bom ânimo, de maneira a expor com maior serenidade os sagrados ensinos do Evangelho. Lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores. Gente, isso aqui, lembrou instintivamente, é maravilhoso. Por quê? Ele vai falar aqui, ó, vamos ler até o final, depois eu faço comentário. Lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo, mas que nunca sentiu a convicção de que o mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Porque isso aqui eu acho maravilhoso. Por quê? Vou falar e aí vocês me digam se vocês acham que eu tô viajando muito. Vamos fazer uma, uma, oh meu Deus do céu, um miudinho aqui. Ele está falando, né? Para mim, ele está falando da passagem que está lá em Mateus, que está no capítulo 10, versículo 17, que olha só o que está lá em Mateus. Ah, eu coloquei aqui. Ó, eu esqueci que eu coloquei aqui. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Ó, coloquei aqui. Vê se vocês não acham isso, ó. Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 20. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Isso aqui é a tradução do Haroldo, tá? Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que haveis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. É ou não é o que Estevão está trazendo aqui nessa passagem? Mas o mais interessante, como a gente já comentou aqui, que isso que eu li é o texto do Evangelho de Mateus, que não existia nessa época aqui. Estevão teve contato com esses ensinos através dos discípulos, Pedro, Tiago, João, que conviviam com ele ali na casa do caminho, né? Aquelas anotações, né, de Levi. Beleza, né? Isso aqui a gente já comentou e com certeza é daí, toda vez que Estevão levanta algum ensinamento que está no Novo Testamento, né? A gente pensa que foi através dessa oralidade dos discípulos contando para ele os ensinos de Jesus que ele teve contato com esses ensinamentos. Porém, tem uma palavrinha aqui que me deixa muito sensível nessa passagem aqui, que é instintivamente. Então, para mim, mais do que isso tudo, ele está trazendo o evangelho, né? Não o evangelho como texto da Bíblia, mas o evangelho como a boa nova trazida por Jesus, mas não também só pelos ensinamentos que ele ouviu, mas do que ele já tinha vivo dentro dele como espírito e da missão que ele trouxe com ele quando ele reencarnou, porque ele é um espírito que está em missão, né? Então, lembrou instintivamente para mim
é muito mais profundo do que lembrou dos ensinos que Pedro falou, que lembrou dos ensinos que João falou. Ele lembrou no íntimo do espírito dele, de que em qualquer momento que ele precisasse nessa missão, Jesus estaria com ele. E aí eu fico pensando na minha viagem, né? Antes dele encarnar, o próprio mestre falando isso para ele, fala: meu filho, vai sem medo, porque na hora extrema que você mais precisar, pode ter certeza que eu vou estar lá contigo. Maravilhoso, né? Só para quem tiver curiosidade de ler, essa passagem também está no Boa Nova, que aí é mais maravilhoso ainda, né? Ler no Boa Nova. Está lá no capítulo Os Discípulos, que Humberto de Campos vai trazer uma conversa de Jesus, é justamente essa conversa, onde ele fala: cautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados. Tá? Capítulo 5, quem quiser ler, é uma leitura maravilhosa também. Alguém quer colocar? Brito, coloca alguma coisa para gente. Olha, a gente percebe, né, com todo esse desenrolar aí dentro do Sinédrio, né, a tranquilidade, a serenidade de Estevão, né? Isso é um fato impressionante, né? E eu fico me perguntando, meu Deus, né? O que estaria acontecendo comigo se eu estivesse na pele de Estevão nessa hora, né? Mas Estevão preparado e, acima de tudo, com uma fé, né? Uma fé inabalável, né? Ele tinha certeza, olha, talvez ele nem soubesse o que era que ele ia falar, mas ele disse, olha, ele disse que estaria comigo aqui. E eu acredito nisso, né? Em nenhum momento ele titubeou. Então, essa crença, né? Essa crença é realmente algo fantástico, né? E isso nos traz, assim, uma inspiração muito grande para que a gente traga para os nossos dias, traga para as nossas vivências, né? Nesse nosso dia a dia. É um aprendizado, um ensinamento fantástico para todos nós, que nós estamos tendo aqui hoje, né? Nessa passagem com o nosso irmão Estevão aqui, não é? É inspirador, não é, Beto? É inspirador Isso, demais. muito, muito inspirador. Esse deve ser o principal sentido do nosso estudo. A gente fala muito isso no nosso miudinho, né? É muito assim, quem gosta de estudar, é muito prazeroso a gente conhecer os textos, né? A gente conhecer a história que está por trás do texto, a gente encher de informações essa história, né? Trazer de fora, de Atos dos Apóstolos, do Boa Nova. Isso é tudo muito bonito, isso é tudo muito bom para quem gosta. Mas o principal, a nossa meta tem que ser isso que o Brito falou. É a gente tirar desse exemplo, dessa inspiração, o nosso instrumento para a nossa vida, né? Para essa vida nossa que a gente está aqui, nossa encarnação, as nossas dificuldades. Quando a gente se deparar com uma dificuldade, a gente pensar num comportamento desse de Estevão, que é alimentado pela fé. E a gente tem esse instrumento para trazer para os nossos corações. A gente tem, né? Porque se a gente está aqui envolvida com esse estudo, tentando entender, tentando aprender, a gente tem essa possibilidade de trazer, lógico, não com essa firmeza toda, né? Porque já era um espírito, né? Que já tinha um grauzinho, né? De comunhão maior ali com Cristo, mas nos inspira e tem que nos inspirar muito, porque cada um de nós temos nas nossas vidas as nossas dificuldades, né? Que também não são fáceis de passar por muitas vezes, mas que quando a gente se colocar nesse pensamento, Cristo está comigo, Deus está comigo, né? Eu estou mergulhado no amor de Deus, podem ter certeza que a gente vai se sentir mais forte. A gente pode até dar uma tropeçadinha, né? Mas aí a gente volta e se sente mais forte. No início da pandemia, quem me conhece desde antes sabe que eu gosto de falar isso. Quando a pandemia chegou, eu fiquei assim meio sem entender o que estava acontecendo, né? Trancada dentro de casa, não posso ver minha filha. Ficou minha mãe com 73 anos, minha avó com 95 anos, né? E eu tendo que cuidar delas. Fiquei meio assim, o que eu fiz? Eu falei, meu pai,
me ajuda, né? A voltar a entender o que está acontecendo. E aí, o que eu fiz? Comecei a fazer prece, comecei a meditar e comecei a ler. Fui ler Kardec de novo, fui ler Boa Nova, fui ler várias mensagens e aos poucos, né? Eu fui retomando de novo. Falei, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque a gente é assim, né? Não é porque a gente tem contato com a doutrina espírita, não é porque a gente estuda pra caramba que a gente vai estar 100% no equilíbrio, não, né? Às vezes a gente dá uma derrapada, mas o que importa é o mecanismo que a gente vai ter para retornar para o caminho, que é esse, né? O contato com Deus, o contato com Cristo, pedir ajuda, pedir amparo. Foi isso que eu fiz, né? Eu falei, meu pai, me ajuda aqui, o que eu faço? Me dá um caminho aqui. E aí fui indo, e depois entendi que estava tudo certo. Falei pra caramba, né? Vamos lá. E Bom, Deus respondeu suas preces, colocando na sua vida vários anjos, que somos não nós, é? né? Então, olha que coisa maravilhosa. Nesse período foi que a gente passou a fazer os estudos online. E olha que maravilhoso hoje a gente está nesse grupo e tantos outros que eu participei. A possibilidade de conhecer tantos corações queridos, né, que estão aqui hoje juntos, com o mesmo propósito. Como é bom a gente estar num grupo, gente, de pessoas com o mesmo propósito e o mesmo ideal, e sendo que esse ideal é entender Jesus. Que coisa melhor que isso, né? Que maravilha. É um presente, viu? Ó, vamos lá. Passado 1 minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante, mais ainda do que ele já tinha falado. Vamos ver o que ele falou. Aqui a passagem, né? Eu coloquei. E aí ele fala: israelitas. Ele não está falando, né, para os judeus, ele não está falando para os fariseus, ele não está falando para os escribas, para o sumo sacerdote, para os doutores da lei. Ele está chamando lá atrás, ó. Ele está chamando muito lá atrás. Ele está falando assim: israelitas. Por maior que fosse a nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. Gente, essa frase deveria ser o slogan de qualquer pessoa que se denomina cristão. Porque, na verdade, né, sendo Cristo emissário de Deus, trazendo ele a sua lei, o seu amor, qualquer religião que se dedica a esses ensinos e a esse Deus, não deveria haver discussão entre as religiões. Porque se é Deus que nos une, e se esse Deus é um Deus de amor, né? Deveríamos ser todos unidos. Não importa se um grupo pega uma frase e interpreta de outra forma e dali faz a sua doutrina, né? Os seus ritos. Não importa, né? Isso é muito pequeno perto do amor de Deus. Não importa as diferentes, né, congregações religiosas, segmentos, seja lá o que for, não importa. O que todos tinham que ter na cabeça. A gente tem esse entendimento de como a gente tem que professar a nossa religião. Mas só por termos um Deus nos conduzindo e só por a gente se entender como filhos desse único Deus, a gente deveria se amar incondicionalmente, né? E não criar conflito. A maior esquisitice que tem para mim são conflitos de religião, de uma religião com a outra, onde todos falam de Deus, né? Mas, enfim, a gente tá caminhando, né? Hoje a gente já tem discursos interreligiosos maravilhosos, né? Quem já conseguiu, quem já participou de algum, são maravilhosos e são inspirados, né? Eu não tenho medo de falar isso. Os discursos interreligiosos são inspiradíssimos, né? Porque vai chegar a época em que não haverá mais essa bengalinha que a gente precisa para chegar a Deus, né? Porque é Deus e as suas leis que regem o nosso planeta, as religiões que são as nossas bengalinhas e a gente aqui embaixo.
Só que vai chegar um momento que a gente vai ter plena consciência das leis de Deus, que a gente não vai mais precisar de interpretação. Então, a gente vai tirar as religiões e aí vai ser, né? A relação vai ser nós, né, com Deus. E acabou. Não vai precisar de mais nada, de interpretação, de ninguém dirigindo a gente ou ditando como tem que ser, como não tem que ser, porque a gente já vai ter no nosso coração pleno conhecimento da lei de Deus e vai ter a plena consciência do contato direto com esse Deus. Quer falar, André, sobre isso? Ah, vai. Não, a gente vai começar a entender que não tem diferença entre nós, né? Que é só um rótulo e que todo templo é um lugar de adoração a Deus, né? Não sai local físico, né? Então vai chegar um dia que, se Deus quiser, né? Não vai mais ter fronteira, essas divisões, né? Essas brigas, né? Porque no fundo é ego brigando com ego, são espíritos imperfeitos que somos nós, nosso caso. Eu até brinco, né, pessoal, que Jesus tem aquela passagem que ele fala assim: onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E eu brinco que no nosso estágio evolutivo ele falou isso porque eu acho que vai estar lá para separar a briga, porque mesmo no propósito do Cristo vai ter briga, por mais que seja da mesma casa espírita, tá todo mundo com o mesmo propósito, vai ter briga, por causa que são egos, né? São espíritos imperfeitos que somos nós, vai ter atritos, né? E a gente coloca, o nosso problema é que a gente coloca o interesse pessoal acima de todas as questões. Eu lembro daquela questão do livro dos Espíritos que falando que acabado, né? Domado as paixões, o que restaria? O interesse pessoal. Então a gente vê que nosso interesse pessoal e aquilo que dividia esses membros aqui do Sinédrio era isso. Alguns estavam colocando o interesse pessoal acima de tudo. Ah, porque queriam ficar do lado do Saulo, porque era poder tal. Outros não, outros já estavam mais enfraquecendo, já entendia que aquele Estevão tinha sabedoria nas suas palavras. Ele fazia sentido o que ele falava, né? Então vamos chegar aí, né? Vamos. Obrigada, amiguinho. Ó, a Eu, eu, Juliette... eu, per- eu percebo que é isso que. Não, só essa comentar com o seguinte, que quanto mais evolui. É porque a Juliette até falou aqui no. Juliette, a Priscila falou aqui no chat, e eu lembrei disso. Eu percebo que quanto mais evoluído é o espírito, mais ecumênico ele tende a ser. Já repararam? Um Chico, um Padre Sim, José Celote, um pastor Henrique Vieira, Com o irmão certeza. Jacões, que foi citado aqui. Assim, eu percebo que quanto mais atrasado o espírito, mais você fica brigando. Ah, essa religião minha é melhor que ficar atacando outra religião. E quanto mais ecumênico, quanto mais evoluído, mais ecumênico, começa a ter esses diálogos interreligiosos, começa a dialogar bem, começa a transitar por várias religiões, né? Então eu acho muito bonito isso, que é o nosso futuro, né? Porque não Desculpa, vê a Alex. diferença, né, André? Não Exato. vê a diferença, não entende que o Deus é único. Só tem. Não sei se vocês seguem aquele por um sábado melhor, sábado, é uma charge, é um desenho muito antigo não, ele já é antigo, tem Deus, ele tem um galo na cabeça. E ele se relaciona, tem várias charges, são tirinhas. E ele ele falando com um bandista, com outro, com Buda, são tirinhas. A pessoa, o artista que faz aquilo ali, ele com certeza é um ser assim, um sábado qualquer, Carol, isso, exatamente. É muito bom, gente. Aquilo ali é de uma profundidade. E ele está se utilizando de tirinhas, que é uma coisa fácil, todo mundo lê, todo mundo olha, para difundir isso, esse diálogo interreligioso. Que para muitas pessoas ainda é difícil, né, participar de determinadas palestras, entender determinadas coisas. E uma tirinha dessa, a pessoa se liga. Sabe? E esse é o nosso também. futuro, gente. Eu acho que a gente já andou muito para frente, já se matou muita gente por aí, por guerra religiosa. Com certeza, Chega, Ju. Já estamos chega. um progressozinho, né? Eu gosto também sempre de olhar por esse Já. lado, das nossas grandes conquistas. E já tem algumas já, né? E esses discursos hoje em dia são grandes conquistas. São sim, são sim. Vamos, Conversa, você vê essas pessoas, né, Elaine, sentadas numa só mesa, falando para um só público, todo mundo se comunicando, todo mundo aceitando, escutar, pensando, refletindo, mas por que que é. a E doutrina, olha né, que fala Não interessante, assim? competindo, né? Não querendo ser melhor que o não outro, porque tem competindo, Isso, isso. o diálogo e olha, interreligioso tem que ser de respeitando,
E o legal é por causa que ele tem que pegar as similaridades, que são mais que as diferenças, né? Se a gente pegar as diferenças, vai começar a ter briga, né? Exatamente. Então, isso que eu ia falar, o interessante é que sempre quando tem um evento de diálogo interreligioso, eles elegem um tema, né? Para que seja um tema em comum, né? Para que todos vão falar ali. E os temas são amor, paz, fraternidade, Perdão, né? Maravilhoso, né? perdão. Exatamente, não pode ser diferente, né? Porque é o que deve nos unir em Deus é isso, né? Vamos lá. É a esse Vamos. Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu, por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes. Nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Gente, olha a construção psicológica desse discurso que Estevão está começando a traçar. Ele está levando todo mundo ali lá para trás, né? Tirando os gentios, né? Está levando todo mundo lá para trás e está falando: olha, na origem somos todos filhos do mesmo pai. O pai que eu defendo é o pai que vocês defendem, somos filhos do mesmo Deus. Então, ele está levando todo mundo lá para a origem, né? Para lá na origem começar a construir o entendimento deles sobre essa nova doutrina que ele está ali defendendo, que foi a doutrina que o Cristo trouxe, que não é nova, né? Brito, quer colocar alguma coisa? Pode prosseguir? Então vamos. Meninas novas, fiquem à vontade também, tá? Deixa eu ver se elas estão aqui. Kátia, Alana, Cristina. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cida. Luciana Só Gomes. temos que ter cuidado, Elaine, porque Jesus falou assim, seja o seu falar sim, sim, não, não, da gente não ser, tipo, Maria vai com as outras, andar pela cabeça dos outros, né? Porque a nossa doutrina tem muitas coisas que diferem das outras, né? E, enfim, eu acho que a gente tem, se a gente tem uma fé e acredita naquilo, não tem que, não tenho que concordar com o outro só porque o outro pensa diferente de mim para ser aceito no grupo, para ser aceito no meio, enfim, para ficar de bem com o outro, entendeu? Sim, certamente, Bia. Mas eu Entendeu? digo assim, Porque que a nossa doutrina, a doutrina espírita, Bia, como eu entendo, tá? Eu acho que ela esclarece, né? Ela esclarece. Mas olha, eu vou te dizer, até nas doutrinas filosóficas mais antigas do nosso planeta, eu gosto de falar isso, né? Eu já falei da Lucilena Galvão, que é uma filósofa maravilhosa. Ela traz várias, né, filosofias, Hermes Trismegisto, A Voz do Silêncio, que retrata a filosofia do Tibete, né, a milenar do Tibete, enfim. Se você pegar todas essas filosofias, né, e até as religiões da atualidade, tudo que é colocado ali, lógico, tirando os grandes exageros, né, mas tudo que é colocado, você consegue trazer para a nossa doutrina espírita, só que com o nosso nossa amplitude de conhecimento. Então, tudo vem do mesmo código, né? Só que cada um dá uma modelagem diferente, né? Se a gente, por exemplo, for pensar, a gente dá o passe no centro espírita, né? A gente coloca a mão e dá o passe. Todas as religiões cristãs que eu conheço e orientais algumas têm imposição das mãos. Não é tudo a mesma coisa, só que explicada de forma diferente, né? É tudo a mesma coisa, só que explicada de forma diferente. estou trabalhando aqui, mas estou prestando atenção, tá? Sim, meu amor, sim, fica à Se vontade. você levar em conta, né, Elaine? Se levarmos todos em conta que todos nós temos
nas nossas consciências. O divino, a lei divina está na nossa consciência, né? E no nosso coração está o reino dos céus. Então, quando viemos à Terra ou qualquer outro planeta, trouxemos isso todos, sem nenhuma exceção. Então, o que nos faz ser católico, protestante, espírita, umbandista, budista, é a informação que recebemos ali, naquele momento, na carne, no corpo físico. Não é uma informação que trouxemos do espírito, não. Então, se é terreno, deve ser tratado como algo terreno, ou seja, tem que ser discutido, tem que ser vivenciado, tem que ser aceito, compreendido, e ali não pode ser arrancado do ser humano, ninguém pode ser morto por isso, né? E É você o que o também André não está pode colocando aqui, ó. Não é odiar alguém por não ser. Não falar, André falou dos vocabulários. O vocabulário é o ritual, são os rituais que mudam, como você falou da A gente, imposição de a gente não mãos. precisa usar de violência e agressão com ninguém, né? Mas Lógico, nem tudo nos convém, nem tudo nos é lícito, entendeu? sim. E Nem tudo corroborando aí com a nem tudo é lícito. Elaine, e corroborando aí com a Elaine e a Juliette, que captou o meu pensar aqui também, o Deus, né? A gente tem a centelha divina do Grande Pai, né? Nós já nascemos com essa centelha divina. E para mim, na minha forma de entender, se eu não me engano, eu acho que eu já li isso em algum lugar, eu acho que foi Kardec que falou isso, não sei, vocês me corrijam se eu estiver blefando, um dia não irá mais existir religião. Até porque Jesus não fundou nenhuma religião, Buda não fundou nenhuma religião, nenhum dos mestres fundaram nenhum tipo de religião, né? Eles só ensinaram, né, como é que a gente devia se comportar aqui no plano terreno, né? E é o que a gente ainda não aprendeu até hoje. Então, eu acredito que um dia não vai haver mais essa ou outra religião. Vai acabar com esse negócio, minha religião é melhor do que a sua, a minha religião ensina isso, a tua não ensina aquilo, né? Eu sou melhor que você, né? Eu Vai vou dar um acabar exemplo do que eu isso. estou falando para as pessoas me entenderem melhor. Por exemplo, prece paga, oração paga. Doutrina espírita tem isso? Ô, Não, Bia, né, gente? não A gente vai tem. fazer isso? A gente, Não, né? então, mas Mesmo olha o só. próprio Evangelho diz que não se faz isso. Mesmo Sim, porque então. os nossos irmãos que são mendigos precisam de prece. Não é verdade? É Mas a gente verdade, não mas vai, olha só, o que a gente falta está de caridade, falando, cobrar prece. ô, Bia, Isso mas não olha se só, faz o que a para gente. tornar a prece um comércio. Entendeu? Bia, Então, nem tudo que nos é lícito, nem tudo que nos convém e não é lícito. mas, Entendeu? Bia, olha só, a gente está falando, meu amor, assim, que lógico, né, que existem, eu até coloquei no início do meu comentário, lógico que existem coisas que extrapolam muito, né? E por óbvio que quando a gente já alcança um pouquinho mais de entendimento, a gente não vai mais, né, exercitar ou não vai mais acreditar em determinadas colocações. Mas o discurso interreligioso que eu estou dizendo, que eu trouxe aqui, não é no sentido da gente aceitar e trazer para a nossa vivência tudo, mas foi como o André colocou aqui, a gente precisa sim respeitar. Se tem uma É isso que eu estou pessoa que dizendo. É isso que eu estou então, dizendo. a gente está falando a mesma coisa. Se tem uma pessoa que convive com a gente, que acha que ela tem que pagar a prece, a gente tem que respeitar esse entendimento dela, né? Ó, vou contar uma história aqui para vocês. Teve uma vez, né? Eu trabalho com processo, né? No Tribunal de Justiça. Eu peguei um processo que a briga do processo era a seguinte: a família tinha um jazigo no cemitério e descobriu que o cemitério construiu um outro jazido em cima daquele. E a família estava querendo reaver, né? Tanto os restos mortais dos seus entes, como aquele local ali que eles compraram.
E a pessoa que me entregou o processo estava debochando daquilo, porque não acreditava em nada disso, não tinha religião, né? E estava debochando daquilo. E aí eu peguei e falei assim, olha, para mim também, né? O que está ali não é mais a pessoa, porque falou alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente precisa entender que para esses familiares isso é importante. Então, só por isso a gente tem que dar respeito a esse processo. Entendeu? Então, se é importante para a pessoa, mesmo que a gente ache que não tem a ver com a doutrina espírita, ou que a doutrina espírita já explicou que não é pertinente e tal, mas é importante para a pessoa, então a gente precisa respeitar. O discurso é esse, e eu tenho certeza que eu te conheço, né? Não é de hoje, que esse também é o seu pensamento, não é isso? Então é isso que a gente está falando. Posso dar um pequeno exemplo dos meus pais, Pode, que meu eram amor. católicos? O que Pode. acontece? Meus pais eram católicos, né? Não eram católicos praticantes, eram aqueles católicos de aprendizado, né? Que vai passando de mãe para filho, né? A minha origem também é católica, mas aos 18 anos, aos 15 anos, eu já estava me abrindo para ter outros conhecimentos, né? Comecei pelo Rosa Cruz, enfim, aos 18 anos caiu a ficha do espiritismo no meu colo. Mas, enfim, mas o meu pai, apesar de aceitar, né, o espiritismo já no finalzinho, né, da vida dele, eu me lembro que quando a minha mãe ainda estava bem, que ela entendia ainda alguma coisa, que não sei se todo mundo sabe, a minha mãe ela teve Alzheimer durante 22 anos. Mas ela ainda estava bem, uma vez ela falou para mim, olha, quando eu morrer, você não vai deixar de fazer missa para mim, não, né? Eu falei, claro que não, mãe, eu vou respeitar a sua crença. E assim os anos se passaram, né? Ela foi se apagando, se apagando, se apagando. E quando tanto ela quanto o meu pai, apesar do meu pai já no finalzinho dos dias dele, né, aceitar o espiritismo, né, como uma meta, né, a se seguir, eu fiz missa de sétimo dia para todos dois, fiz missa de mês e fiz missa de ano, porque essa era a religião deles, não era a nossa. Eu me lembro que na época minha filha virou para mim e falou assim, mãe, você é espírita, porque a minha filha não gosta de missa, não gosta de ir na igreja católica. Eu falei, Carol, a gente precisa respeitar a vontade deles enquanto espírito. Ah, mas vai que eles já têm esse entendimento. Eu falei, olha, eu acho que não, porque eles não eram espiritualizados a ponto de chegar lá do outro lado e já, né, entender tudo. Então, a gente vai respeitar essa vontade deles. E eu vou dizer para vocês, a Igreja Católica cobra esse tipo de missa. E eu paguei, gente. Eu paguei por respeito à memória da minha mãe e do meu pai. E sou espírita desde os meus 18 anos. Não sei se isso ilustra aí o sentimento aí do que vocês estão Sim, Bia, dizendo. sim, com certeza. Bia Obrigada. não, Ana. Bia, Ana, desculpa, amores. Hoje vamos encerrar então o nosso estudo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Luciana Gomes, eu acho que também entrou depois, né? Eu nem sei mais com quem eu já dei boa noite ou não. Heloísa entrou, boa noite, que eu não tinha falado. O Ricardo, acho que eu tinha falado, a Cida. Amores, alguém quer... Essa Luciana Gomes é de Furnas? Luciana Gomes Eu é trabalhei de... com... eu trabalhei com uma Luciana Gomes. A Cida tá com um tique verde aqui. O que é, Cida, esse tiquezinho verde que está aqui no seu... Você colocou? O que é? É para falar? Fala. Fala, amor. Não? Então tá bom. Então, amores, olha só. A gente encerra então aqui hoje. Semana que vem a gente começa, mas eu preciso dar um recado para vocês. Deixa eu parar de gravar, senão vai ficar muito longa a gravação.